meus irmãos e irmãs, esses tempos eu estava refletindo já durante a semana, e ali no domingo passado nós comentamos também com os irmãos ali do Areal, que as coisas que estão acontecendo no mundo têm despertado as pessoas e perguntado, as pessoas começam a se perguntar, é o fim? Aí eu ouço alguém falando, olha, tem vulcões, o que está acontecendo? Vulcões, conflitos em vários lugares, conflito na terra prometida, conflito. Será que isso significa alguma coisa? Será? E no domingo passado nós até refletimos isso um pouco com os irmãos, falamos também. E muitas pessoas, quando você vai conversar com as pessoas, tem alguma coisa aí? Está acontecendo alguma coisa? Cristo está voltando? Já está na hora? O relógio, o ponteiro já está lá, já está chegando. O que está acontecendo com Israel, será que tem algum significado escatológico? E as pessoas se perguntam, e estão atentas a isso. Cristo, após a sua ressurreição, ele aparece a muitas pessoas, ele dá orientações, até o momento que ele é assunto aos céus, e então ouve-se uma voz que diz, varões, por que vocês estão espantados? Esse mesmo Jesus que está sendo assunto ao céu, voltará da mesma forma. Então, desde então, a igreja cristã está na expectativa da segunda volta de Cristo, também chamada de parousia. O texto que nós lemos, aqui no capítulo 25, verso 14 ao verso 30, temos uma parábola que fala do tempo do fim. Não se esqueça dos domingos passados, porque você precisa ligar tudo. Cada parábola, ele dá algo que você precisa fazer para se preparar para esse encontro. Não vai ser só nessa parábola que você vai entender o que você precisa fazer. A parábola do domingo passado, quem lembra do que foi falado? O azeite, a lamparina, não deixa apagar a lamparina, e o do outro, então você vai ter que ligar. Cada parábola dessa dá um ensinamento para você se preparar. E o que é mais importante não é quando ele virá, mas como eu estarei, o que eu tenho que fazer para poder me encontrar com ele, de uma forma digna e justa. Então devemos, e a parábola de hoje fala sobre isso, que nós devemos nos preparar. E o que nós devemos fazer? O texto diz que um senhor saiu, reuniu os seus servos, confiou alguns bens e foi para longe, foi para longe, para um lugar bem, bem distante. E demorou muito tempo. A parábola anterior fala que demorou tanto, que todo mundo dormiu. As pessoas que estavam preparadas e as que não estavam. Se você lembra da parábola do domingo passado. Essa fala que ele reuniu seus servos, deu os talentos, deu 5 a um, 2 a outro, e 1 talento a um terceiro. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu contas. Muito tempo. Essa espera, essa nossa jornada, essa nossa vida, esta caminhada, que muitas vezes nós olhamos e falamos, onde está Deus? Eu ouvi quando eu era pequeno que Jesus já estava voltando. Já estou com alguns 50 e poucos e ele não voltou ainda, alguma coisa aconteceu. Será que ele voltou e eu estava desapercebido? O que aconteceu? Então as pessoas ficam assim meio e vão desanimando, e vão vendo umas coisas interessantes no caminho. Opa, peraí, isso aqui é interessante. A vinda está demorando demais, eu acho que eu vou prestar atenção nisso aqui agora. Está cansativo, tem uma coisa ali interessante.
Opa, tem outra coisa aqui no caminho, aqui, eu não sabia disso. Essa ideologia, interessante isso aqui. Vou prestar atenção nisso. E vai esquecendo, e o Senhor vai demorando, propositalmente, para testar a fidelidade e a responsabilidade que a gente tem. Então ele fala que ele entregou 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um terceiro. Nós temos que entender que o talento, ele não é uma unidade de medida, não é como se fosse uma moedinha. Tem uma imagem aí, se a irmã puder colocar. Então ele não é, depois eu explico essa imagem aqui que foi colocada. Então ele não é uma única moedinha. O talento, nós não temos muito bem a quantidade exata de quanto era um talento. Mas nós temos algumas informações históricas, que 1 talento daria para pagar 3.000 diárias de um operário. 3.000. Você pega uma diária, multiplica ela por 3.000. Então são alguns anos de serviço. Então é dado essa quantia ao que pegou menos. Então é muita coisa. Ali nós temos alguém com a botija, né? Pode ser um saquinho, porque um talento era muita coisa, irmãos. Muita coisa. Mais ou menos 36 quilos de prata, mais ou menos. Divido isso em moedas. Então, talento é muita coisa. Esse era o que tinha menos. Cristo então parte, e quando ele parte, ele coloca os seus discípulos à prova. Porque ele não estava mais ali, cobrando, ensinando, ele já havia deixado suas orientações e todos já sabiam o que deveriam fazer. E então esta demora, mas também diante dessa demora ela exige fidelidade e responsabilidade com as coisas de Deus. Então os servos dessa parábola na época eram os discípulos. E hoje, quem são esses servos? A quem Deus deu talentos? Somos nós. Somos nós. A uns ele deu mais talentos, a outros ele deu menos talentos, mas não importa a quantidade, importa o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Isso é que é importante. Muito tempo então se passa, a Bíblia diz que o que tinha 5, ele pegou aqueles 5 talentos, trabalhou com eles, investiu. E quando o Senhor retorna, ele apresenta, está aqui, os 5 que o Senhor me deu, mais 5. O que tinha 2, também trabalhou, usou aqueles talentos, e quando o Senhor chegou, apresentou mais 2 talentos. Ele tinha 2, apresentou mais 2. E o que tinha 1, ele simplesmente enterrou o talento que ele tinha, e quando o Senhor chegou, ele pega aquele único talento e apresenta para o Senhor. Fala, aqui, Senhor, o talento que você me deu. Está aqui, intacto. Queridos, essa parábola, ela exalta aqueles que multiplicaram os talentos que receberam. Como eu disse, os talentos, eles podem ser dons naturais ou sobrenaturais. Dons naturais, o nosso corpo. Quando eu penso no corpo que a gente tem, nas capacidades físicas que a gente tem, eu lembro dos atletas. Eu lembro daqueles que se dedicam a algum tipo de atividade corporal, até mesmo com as mãos, todo tipo de atividade com o corpo. O que os atletas são capazes de fazer? Seja na corrida, seja na natação, seja em algum tipo de esporte, de contato, seja na luta, vários tipos de arte, o corpo ele tem uma capacidade extraordinária. É assim ou não é? Na execução de um instrumento, eu lembro que quando eu era criança, que quando me apresentaram um instrumento, e aí eu vi o professor tocando aquele instrumento, eu falei, mas rapaz, como é que ele faz isso? Como é que ele sabe? E aquela habilidade, sem olhar mais para os dedos, e ele fazia aquilo, e eu falei, mas como é que é possível um negócio desse? Nós temos, irmãos, capacidades extraordinárias no nosso corpo. Extraordinárias. E eu vou te dizer, você tem capacidades que nem você não conhece, que nem você conhece. Se você, nesse estágio da vida,
resolver aprender uma outra habilidade, você consegue. Seja uma nova língua, não é assim? Capacidades intelectuais, seja algo artesanal que você não tinha antes, você vai ter a capacidade de fazer aquilo, ou aprender música, você terá essa capacidade, são dons naturais, o raciocínio, as capacidades, a análise que nós fazemos das coisas, tudo isso são dons naturais. E dons sobrenaturais, talentos sobrenaturais, são os talentos da vida da graça, da vida cristã. Vou dizer aqui acho que todo mundo reconhece, ser feito filho de Deus. Muitas pessoas pensam assim, não, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Há alguns, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes esse poder de serem feitos filhos de Deus. Você é adotado na família. Antes você andava lá e a família estava lá, a família de Deus. Mas não, eu creio e eu quero servir a Deus, então você é adotado. Isso é uma bênção sobrenatural. O perdão que nós recebemos são bênçãos sobrenaturais. Os dons espirituais, não é assim? Nós temos dons espirituais que Deus nos deu. Queridos, e esses talentos, tanto naturais como sobrenaturais, tudo isso, eles são feitos para quê? Para que nós temos essas habilidades? Para fazer o bem, para cooperar na criação. A Bíblia diz que quando você estiver trabalhando, não faça como se fosse para o homem, mas faça como se fosse para Deus. Talvez muitos não gostem dessa palavra, mas é assim que deve ser. Fazemos não para aquela pessoa, mas como se fosse para Deus. Então, tudo que nós fazemos é para o bem das pessoas, é para cooperar com Deus. Você sabia que nós somos co-criadores com Deus? Você cria juntamente com Deus. Você não criou coisas durante a sua vida? Não fez coisas que não existiam? Quem fez esse copo aqui, ó, ele é um co-criador junto com Deus. Quem fez essa vela? Criou uma coisa, de uma matéria-prima, e criou juntamente com Deus. E assim é o seu trabalho, e assim são os seus dons. E os dons que nós temos, ele é para co-criar, para trabalhar, para cooperar com Deus. E assim são os dons, assim são os talentos que nós temos. E também para a expansão do reino de Deus. Eu quero dizer para você que entenda uma coisa, que tudo foi feito por Deus. Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, a medida é Deus. Todas as ações que nós praticamos, nós temos que ter em mente que estamos na presença de Deus. Você é criatura de Deus. Você não faz para satisfazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se esquece disso. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para trabalhar, para cooperar junto com Ele. Então esta parábola apresenta esses modelos. Então nós temos dois servos, vamos falar dos dois primeiros. Um tinha 5 talentos, ganhou mais 5. Outro tinha 2, ganhou mais 2. Então esses servos, eles são pessoas que não se paralisaram. Eles mexeram com os dons que tinham. Eles não deixaram parados, eles não foram apáticos. Eles correram riscos. Eles foram lá e tomaram a atitude. Não ficaram com medo do que poderia acontecer. Não deixaram que o medo os paralisasse. Medo todo mundo tem. Mas mesmo assim eles enfrentaram o medo e foram lá e fizeram alguma coisa. Trabalharam com aquilo que Deus tinha. Irmãos, e é assim que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo. Não preocupados quando Ele virá, mas tendo a responsabilidade de fazer um bem com o que nós temos, com aquilo que foi dado a nós, tanto naturalmente como sobrenaturalmente. Preparados para a vinda de Jesus. Muitas pessoas pensam
que estar preparado para a vinda de Jesus é só levantar as mãos, Senhor, vem, Jesus, vem, 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 vem. Não faça isso. Pegue os seus dons, granjeie, trabalhe, multiplique, porque esses dons também aceleram a vinda de Cristo. Implantam o reino, distribuem os benefícios de Deus sobre toda a terra. Você é um operário, uma trabalhadora de Jesus, que antecipa a volta de Cristo através da tua atividade, através das tuas funções. Então eles foram ousados, eles não se acomodaram. Irmão, será que nós temos coragem de arriscar? Eu sei que é bom ficar sentado no sofá, tomando suquinho, comendo melancia, eu sei que é bom. É bom demais, né? Liga aquela série lá e fica lá, bota as pernas para cima. É bom, irmão. Né? Mas não é isso que Cristo quer de nós, porque os dons que Ele me deu não foi para ficar fazendo isso, foi para trabalhar para Ele. Foi para multiplicar, para fazer o bem, para estabelecer o reino de Deus. Será que nós temos usado esses talentos para a glória de Deus? Temos sido ousados, diligentes? Os bens que Deus te deu, entregou nas tuas mãos, precisam dar frutos. Precisa dar fruto. Você e eu precisamos ser úteis na obra do Senhor. Então ele diz para aqueles servos: e os que assim agem, ouvirão do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com o teu Senhor. Esses são os dois primeiros. E agora nós temos o terceiro, que é o nosso irmão ali, ó, que muitas vezes somos nós, que muitas vezes sou eu. Então o terceiro, ele pega o talento que ele tem, os talentos são muitas bênçãos, muitas capacidades, e uma das que eu sei que ele tem é de cavar. Ele seria um dos talentos. Irmão, cavar é difícil. Você já cavou um buraco? Já cavou? Já cavei alguns. É difícil. E você soa para cavar, e ele tinha esse talento. Não é assim? Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhes aonde não semeaste, e recolhe onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o seu talento na terra. Então ele pegou, cavou, escondeu lá de noite, provavelmente, tem uma lua ali, para ninguém saber onde é que estavam os talentos. E ali, depois quando o Senhor voltou, ele foi lá, cavou e trouxe de novo. Então, essa atitude, nós vemos uma atitude diferente daqueles que esperam a vinda do Senhor. Uma atitude de apatia, não é assim? Então, Deus lhe confiou aquele dom, aquela capacidade. E nós estamos falando um pouco de julgamento aqui, de juízo. Esse é o momento de juízo, de julgamento. Deus te chamar, me chamar para prestar contas. Mas se você observar, todo mundo fez juízo. Os que tinham 5 e 2 talentos fizeram juízo. Analisaram e tomaram atitude. E esse homem também fez um juízo. Mas foi um juízo temerário. Ele foi um juízo negativo de Deus. Ao invés dele estar disposto a trabalhar para Deus, não, ele ficou tanto medo, um juízo errado, um juízo negativo de Deus, que ficou paralisado. E Cristo o julgou. E o Senhor o julgará por isso. Então nós temos vários juízos, julgamentos nesse momento. Escute bem, nós acreditamos na segunda vida de Jesus. E o capítulo 25, logo em seguida, diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Verso 33, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. A igreja cristã acredita nisso, no julgamento, no juízo. O que nós falamos no símbolo apostólico?
está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Não é assim? É assim que nós cremos. Então o terceiro, ele foi julgado. Ele foi julgado com veemência. Ele teve medo e por isso ficou paralisado. Não pegou aquele dom e trabalhou para Deus. Esse homem, este terceiro homem, ele mostra como nós não devemos proceder. Com o que não fazer. Por isso, Mateus escreveu, Cristo falando desse terceiro personagem. E muitas vezes esse personagem somos nós. Ele contentou-se com o que ele já possuía. Não, está bom demais. Eu já estou com esse tanto de talentos aqui. Tá bom, é muito bom receber bênçãos de Deus. Deus me deu esses talentos aqui. Não é para nada não, é só para ficar comigo mesmo. É só para eu dizer que eu tenho. Então ele teve medo. Se entregou, não teve capacidade de lutar. Deixou-se dominar pela apatia, pelo comodismo. Irmãos, quantos hoje em dia desistiram? Quantos hoje em dia desanimaram, se entristeceram, se acovardaram, demitiram-se, não querem mais glorificar a Deus com seus dons, com seus talentos, não querem mais cooperar com Deus, com aquilo que Deus lhe deu, não querem mais ajudar na expansão do reino de Deus, com as bênçãos e os talentos que não são seus, mas são de Deus. Muitas pessoas simplesmente querem cumprir as regras, mas não tem mais vontade, não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais vigor. Deixa o fruto secar nas mãos. E não tem capacidade de dar o fruto para alguém, para que esta pessoa seja abençoada. Aquele que enterrou os dons, ele deixou de me abençoar. Ele deixou de abençoar você. Ele tinha dons e capacidades que poderia ter me ajudado em algum momento da vida, mas ele não quis fazer isso. Ele quis ficar ali apático, desanimado, medroso. Queridos, para esse, o Senhor fala: servo mau e preguiçoso, sabia que colho onde não semeei, e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dá-lhe ao que tem 10. Será dado a quem tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, como nós temos usado os talentos que Deus nos deu. Nossos não. Os talentos que Deus nos deu. Como nós temos usado. O que eu vou apresentar a Deus quando eu me encontrar com Ele face a face? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, quero te pedir, ó Deus eterno, pela tua graça, que eu não me porte, Senhor, como aquele servo que escondeu o talento, que teve medo, que ficou paralisado, que ficou apático, que se acomodou, que achou que não precisava mais fazer nada, que não tinha responsabilidades, aguardando a tua volta, o encontro contigo de braços cruzados. Não, Senhor, não é assim que tu queres. Senhor, me ensina, me faz diligente, me faz responsável e atento, Senhor, àquilo que tu me deu, aquilo que tu nos deste, para que nós possamos, Senhor, abençoar, para que nós possamos cooperar contigo, para que nós possamos trabalhar na tua obra, para que nós possamos trabalhar no teu reino de forma digna, como tu queres, como tu nos admoesta nesta manhã. Senhor, nós te pedimos esta graça e a tua misericórdia, para que todo desânimo, toda apatia, todos aqueles que desistiram, Senhor, sejam restaurados e restabelecidos e renovados para continuar, Senhor, firmes na tua presença, trabalhando até que tu retornes. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém.